Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a essa gravação. Bom, como eu falei na última gravação, ela estava ficando um pouco longa demais, então eu decidi separar em duas partes essa aula 20ª. Então, agora eu vou estar continuando fazendo aquela coisa de fazer cálculos, ferramentas de cálculo um para curvas. A gente já fez a parte de derivada e agora vamos fazer integral. Para fazer integral, eu vou dar primeiro aqui uma noção, né? Uma motivação de por que está trabalhando com integral nesse contexto. Eu vou estar trabalhando com o problema de área. Qual o problema de área que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando com o problema de tentar conseguir calcular a área do seguinte jeito, de qual região, né? Sempre eu calculo a área de uma região. Eu vou pegar uma curva, essa curva aqui, por exemplo, igual em cálculo 1. Igual em cálculo 1. Pego essa curva aqui e vou querer calcular a área desta região aqui, certo? Uma coisa, essa região aqui, ó. Uma coisa importante a ser destacada é que esta área que nós estudaremos tem que ser de uma curva com um formato desta maneira. Uma curva assim não tem sentido. Porque você teria que pensar, é abaixo da curva aqui assim, ou é abaixo da curva assim, certo? Então, nesse caso, nós não vamos estar trabalhando, nós vamos trabalhar neste caso aqui, da figura à esquerda. Aí observa o seguinte, nesse caso da figura à esquerda, o que que você tem? Você tem aqui variando o x e você tem aqui o y variando, certo? Então, eu sempre começo com uma curva. Seja uma curva definida por essa equação paramétrica. X igual a f de t, y igual a g de t, com t pertencente a este intervalo, certo? Muito bem, então você tem aqui um intervalo t, e para cada ponto t, eu tenho associado a ele um ponto f de t, g de t, tudo bem? Aí eu quero calcular a área dessa região. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o caso, né, em que não volta essa essa coordenada x. Observa qual que é a desvantagem de trabalhar com uma curva deste jeito aqui, ó, matematicamente. O que está acontecendo aqui? Qual que é o grande problema? O grande problema é que, olha aqui os valores de x, ó, tem esse, olha, ele tá indo, mas chega um momento que ele começa a voltar, certo? Então, o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com funções que a coordenada em x é injetora, certo? Para ter coordenadas injetoras, o que eu vou precisar? Eu vou precisar que a minha derivada em x seja sempre diferente de zero. Aí, se a minha função ela tem primeira derivada contínua e essa primeira derivada é diferente de zero, a gente segue do teorema do valor intermediário que essa derivada vai ter que ser estritamente positiva ou estritamente negativa, tá bom? Bom, aí vamos dar agora nome para as coisas. Então, vamos escrever aqui o problema. Queremos calcular a área da região entre a curva e a reta
que é o eixo do x. A reta é y igual a zero, certo? Essa região aqui. Ah, tem mais retas aqui. Vírgula. A reta tá. E as retas. Agora eu vou colocar duas retas aqui. As retas x igual a A e x igual a B. Esse aqui é o A e esse aqui é o B, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu considero assim. Eu posso fazer assim, ó. Supondo. Eu vou considerar assim. Supondo. E, como sendo um intervalo fechado, T1 até T2. Aqui vai de T1 até T2. E F contínua. Estou definindo quem é A e B. Temos que o X vai estar variando aqui, ó. Ele vai do A até o B, ou do B até o A, dependendo da orientação. Temos que a minha F aplicada no T1 até T2, isso aqui é de resultado lá de cálculo 1. É igual ao intervalo AB. Algum A e B. Certo? Muito bem. Eu tenho isso. Agora, o que eu faço? Agora eu quero calcular quem é aquela área. Como que eu vou fazer para calcular aquela área? Eu faço assim. Note que como? Agora eu vou usar o teorema da primeira aula, do começo da aula, da primeira parte. Como f' de t é diferente de zero, vai existir uma f zona grande, tal que f de x, que nesse caso todo x é um f de t, é igual a g de t, certo? Então eu vou colocar assim, ó, é igual a f aplicado na fzinha de t, certo? Para todo t pertencente ao intervalo de T1 até T2, tá bom? Agora vamos lá. Agora eu quero calcular a área. Deste modo, a área é... Quem é a área? Bom, vai acabar sendo a área do gráfico. Qual gráfico? O gráfico da função y igual a f de x com x entre a e b. Então, a área vai ser a integral de a até b de f de x dx. Aí eu venho e faço uma mudança de variável. Qual a mudança de variável que eu faço? Chamo x de f de t. E eu já tenho, né, que a f' de t é diferente de zero, tá de graça. E, consequentemente, o dx vai ser o f' de t dt. Assim, esse cara vai ficar integral. Agora eu tenho que lembrar também que a f de t1 é A e f de t2 é B. Então, quando eu sou A no X, eu sou T1 no T. Quando eu sou B no X, eu sou T2 no T. Tá bom? Aqui é abuso de notação, tá? O T1 e o T2 poderia estar trocado, tá bom? Certo. O que eu quero dizer é, você poderia ter um outro caso aqui, que é o F. Não daria nenhuma diferença. Você poderia ter o F de T2 igual a A e o F de T1 igual a B, tá? Não teria diferença alguma, tá bom? Só ia mudar um sinalzinho, mas eu vou acabar considerando esse caso mesmo. Muito bem. Aí, essa área, então, vai ser o F do F de T f' de t dt. Agora eu venho e calculo. Lembrando, eu não sei quem é fzão. Eu quero me livrar do fzão, por isso que eu estou fazendo esse passo. E eu uso agora que a f-zona aplicada na fzinha é a g. Certo? Vai ser isso.
E daí, se você quiser, né, para lembrar a fórmula, o pessoal costuma fazer assim, ó, lembra que o x é igual ao f de t e o y é igual ao g de t. Lembrando disso, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse cara vai ser integral de t1 até t2. Quem é g? É y. Y vezes d derivada da f. F é x. dx dt dt. Certo? Para lembrar, tá bom? Porque você poderia pensar que esse fzão aqui é y. Então, você tem a integral de y dx, é a mesma coisa que y vezes dx dt dt. Tá bom? Essa é a ideia. Portanto, a área procurada é essa, tá bom? Na verdade, sempre em módulo desse valor. A orientação pode dar uma bambeada, uma confundida. Então, para não ter essa confusão, a gente sempre coloca esse cara aqui em módulo. Porque a área sempre tem que ser positiva, tá bom? Então, a área procurada é esse rapazinho aqui. Muito bem, isso no caso 1, no caso A do teorema. E se eu tivesse no caso B do teorema? No caso B, eu teria um gráfico de função assim, ó. E daí eu conseguiria calcular a área dessa região aqui, certo? E daí é a mesma história de antes, igualzinho. A área dessa região vai ser a integral de T1 até T2 do f de t vezes g' de t dt. Sempre lembrando do módulo por causa da questão da orientação, tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora, se eu venho aqui então e falo para vocês, calcule, exemplo. Calcule a área sob, abaixo, um arco da cicloide. Bom, aqui eu tenho que lembrar, quem é a cicloide, né? A cicloide, ela é x igual a r θ menos seno de θ e y igual a r 1 menos cosseno de θ, certo? Essa é a cicloide. Então, vamos fazer aqui a solução. Solução. Quero um arco da cicloide. Então, lembrando que a cicloide faz uma coisa assim, né? Vai pulando. Plum, plum, plum. Sempre num período 2π, certo? Então, o que eu quero? Eu quero a área. Se eu quiser colocar aqui, eu posso fazer assim, ó. A igual a integral de 0 até 2π do y dx. Mas daí eu vou agora trocar, certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Na verdade, peraí, aqui não é 2π, não. Aqui é de 0 até esse certo ponto. De 0 até esse ponto aqui é o comprimento da circunferência, né? É o 2πr, certo? Muito bem, agora eu faço a minha mudança de variável. Então, agora, o meu θ, para eu passar daqui até aqui, o meu θ, para estar variando aqui, o meu θ, ele vai ter que estar variando de 0 até 2π, certo? De 0 até 2π, ó, vamos fazer assim, ó. De 0 até 2π, eu faço exatamente um arco, tá bom? Então, essa integral aqui vai ficar a integral de 0 até 2π. Aí eu vou colocar aqui dy dt. Não. Na verdade, fica aqui, fica y dx dt dt, certo? Então, esse cara vai ser igual a integral de 0 até 2π. Quem é y? Y é r 1 menos cosseno de θ, vezes a derivada do x. Quem é a derivada do x?
tenho que escrever aqui, não vai caber. Não tem problema. Eu vou colocar na outra página, não tem problema. Vamos colocar na outra página. Vou colocar aqui. Olha, é igual a esse cara aqui, certo? Vezes. Agora eu vou colocar o dx por dt. Quem é a derivada do x? Na verdade, não é t, né? É θ. O parâmetro aqui é θ, então eu coloco θ aqui. Dx por dθ, a derivada da dx vai ser r, 1 menos, derivada do seno é cosseno. Dθ, certo? Então, eu vou ter esse cara aqui, tá bom? E isso aqui vai dar nada mais nada menos do que a integral de 0 até 2π, r vezes r ao quadrado, 1 menos cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ é 1 menos cosseno de θ ao quadrado, então vai ser 1 menos 2 cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ dθ. Agora, eu lembro o que eu faço, né, quando eu tenho um quadrado. Quando eu tenho um quadrado, eu tenho que lembrar daquela formulazinha. Cosseno ao quadrado é igual a cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2. Essa fórmula você consegue deduzir na hora, né? Eu consigo fazer isso na hora. Eu só estou fazendo aqui direto para ganhar tempo. Eu sempre recomendo que vocês façam isso na hora. Assim, para não precisar decorar muita coisa. 2π. Aí esse cara vai ficar 1 menos 2 cosseno de θ. Então, cosseno ao quadrado vai ficar mais meio. Cosseno de 2θ mais meio. Tudo isso daqui, dθ. Certo? Muito bem. Então, agora esse cara vai dar r ao quadrado, integral de 0 até 2π. 1 mais meio dá 3 sobre 2. Menos 2 cosseno de θ mais meio cosseno de 2θ dθ. Agora, eu vou achar a primitiva. Quem é a primitiva desse cara? Bom, primitiva de 3 sobre 2 é 3 sobre 2θ. Quem é que derivando dá menos cosseno? Né? É o menos seno. Então, vai dar menos 2 seno de θ. Aqui é a mesma coisa, mais meio seno de 2θ. E por causa da regra da cadeia, cai um 2 aqui. Tá bom? Muito bem, esse cara aqui indo de 0 até 2π. Agora eu venho para completar. Então, esse cara vai ficar r ao quadrado. Aí vai ficar aqui 3 sobre 2 vezes 2π menos 2 seno de 2π mais 1/4 seno de 4π menos, fechou, menos 0, menos 2 seno de 0 mais meio vezes seno de 0 sobre 2, fechou esse. Faltou fechar mais um aqui, né? Vamos fechá-lo para ficar bonitinho. Eita, travou aqui. Vamos torcer, dedos cruzados para não perder, que o não está respondendo. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu já salvar para não perder o que a gente já fez. Pronto. Agora, continuando. Isso aqui vai dar igual a r ao quadrado. Aí, vamos lá, ó. Seno de 2π é 0. Seno de 4π é 0. Seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Então, esse cara vai ficar simplesmente 3 por 2 vezes 2π vai dar 3π. E só, né? O resto é tudo zero. Então, vai dar 3π r ao quadrado. E pronto. Achei aquela área. Que área que eu achei? Achei essa área dessa região aqui. Tá bom? Muito bem. Agora, para terminar a aula de hoje, eu queria calcular o comprimento do arco de uma curva. Como que eu vou fazer para calcular o comprimento de arco de uma curva? Bom, é aquela mesma história que a gente fez lá com
o comprimento de gráfico, certo? Mas aqui eu vou dar conta sem precisar de passar por um gráfico que nem a gente fez com área, com derivada, blá, blá, blá. Vou conseguir calcular, por exemplo, quem é o comprimento desse cara aqui, ó. Não tem nenhum gráfico, né, que me dê essa curva, certo? O gráfico de nenhuma função me dá essa curva. Mas eu vou conseguir calcular o comprimento dela. Como que eu faço para calcular o comprimento de uma curva? Bom, deixa eu fazer um caso aqui mais simples, um desenho mais simples, para eu conseguir explicar melhor. Digamos que esse aqui seja a minha curva. Qual que é a ideia? A ideia é a mesma de gráfico, é aproximar por uma poligonal. Então, eu poderia fazer uma poligonal aqui assim, aqui vem para cá, aqui vem para cá, aqui vem para cá e assim por diante. A questão é como construir essa poligonal? Bom, eu posso construir essa poligonal do seguinte jeito. Bom, essa aqui é uma curva. Digamos que é uma curva que ela é a imagem de A até B, intervalo AB. Deixa eu desenhar, que acho que fica mais compreensível, né? Eu tenho aqui um intervalo AB. E para cada ponto T aqui, eu jogo ele aqui na minha curva, certo? Aí o que eu vou fazer para desenhar essa poligonal? Eu vou dividir esse segmento em N partes iguais. Aí esse cara é a imagem da curva aqui. Depois eu pego esse cara e levo aqui. 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 Faltou um. Deixa eu desenhar mais um. Vamos dizer que fazer assim. E a minha poligonal vai fechar, então, aqui assim. Pego esse cara e levo aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Considere, vamos lá, considere uma curva. Quem é essa curva? Uma curva definida por x igual a f de t e y igual a g de t. Com t, só estou preocupado que está muito perto esse. Com t dentro do intervalo AB, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu quero encontrar o comprimento da curva. Bom, o que eu faço? Note que, bom, vamos primeiro colocar aqui a pergunta. Pergunta. Como calcular, ou melhor, definir o comprimento da curva? Aí, o que eu vou fazer? Vamos começar a fazer a resposta para essa pergunta. E como antes, eu vou fazer essa resposta a partir de um argumento de aproximação. Eu vou pegar uma coisa que parece com a curva e depois vou fazer um processo de limite, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou definir, vamos lá a resposta. Primeiro, defina, melhor, deixa eu colocar melhor aqui. Dado um N natural, dado um N pertencente aos naturais, defina o meu ΔT como sendo B menos A sobre N. Então, é o tamanho de cada um desses subintervalos que vão ter o mesmo tamanho. Depois, eu vou pegar T0 como sendo A. Aí, eu ando ΔT. E o T1 vai ser o T0 mais ΔT. Continuo andando ΔT. T2 vai ser T1 mais ΔT. Continuo fazendo isso até que eu chego no Tn, que é o Tn menos 1 mais ΔT. E se você fez as contas todas direitinho, esse cara vai dar B. Tá bom? Muito bem. Aí, observe o seguinte. Note que a poligonal. Qual poligonal? Poligonal formada por esses pontos. Formada pelos vértices
Quem vão ser os vértices da poligonal? Esse primeiro ponto é o quê? Ele é o F de T0, G de T0, certo? Quem é o segundo ponto? É o F de T1, G de T1. E eu continuo isso até que eu chego no F de Tn, G de Tn. Aí observa o seguinte, essa poligonal, note que a poligonal formada por esses vértices é uma boa aproximação para a curva. Concorda? Olha aqui o desenho. É parecido com a curva, né? E o comprimento da poligonal é o tamanho de cada um desses segmentos. Quem vai ser o tamanho da poligonal? Vai ser a soma de cada um do tamanho desses segmentos, j de 1 até n. É a distância de dois pontos. Quais pontos? Vamos por aqui, distância do ponto f de tj menos 1, f de tj menos 1, g de tj menos 1, até o f de tj, g de tj, certo? Muito bem, esse cara aqui. Agora, eu vou calcular quem é essa distância. Quem é essa distância? Essa distância é exatamente a soma de j de 1 até n. Como que eu faço para calcular a distância desses dois pontos, né? É a raiz quadrada do ponto final, f de tj menos inicial, f de tj menos 1, ao quadrado, mais o outro, g de tj menos g de tj menos 1 elevado ao quadrado. Certo? Eu tenho esse cara aqui. Bom, aí é igual agora o processo que a gente fez lá no comprimento de gráfico. Eu vou achar um ponto entre eles. O ponto que eu vou achar vai ser, então, pelo teorema do valor intermediário, pelo teorema do valor médio, desculpa, vai existir um cara que eu vou chamar de TJ estrela entre o TJ menos 1 e o TJ, de modo que essa diferença das Fs é exatamente a F' no TJ estrela, vezes o TJ menos o TJ menos 1, que é o ΔT. Lembrando que tudo isso está sendo elevado ao quadrado. E está tudo dentro da raiz quadrada. Agora eu vou colocar o outro termo. O outro termo é a mesma coisa, só que ninguém garante que é o mesmo TJ estrela. Então eu vou colocar TJ duas estrelas. E daí esse cara vai ficar G' de TJ duas estrelas, ΔT, tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu ΔT para fora da raiz, obtendo então soma de J de 1 até N da raiz quadrada da F' de TJ estrela ao quadrado mais a G' de TJ duas estrelas ao quadrado, ΔT. Agora, quem que eu vou chamar de distância? De comprimento, desculpa. Portanto, observando. Como que eu posso fazer para melhorar essa aproximação? Uma maneira de melhorar a aproximação é diminuindo o ΔT, mandando o ΔT para zero. Então, observando que
Quanto menor é ΔT, melhor é a aproximação. Defina o comprimento da curva por L, vai ser o limite dessa coisa aqui. Limite de ΔT indo a zero desse cara. Bom, agora eu quero que vocês observem o seguinte. Esse limite não é exatamente o limite que dá a integral. Você queria que isso fosse integral. Mas por que ele não é? Ele não é porque você tem aqui um TJ estrela e aqui um TJ duas estrelas. Seria bom se fosse o mesmo. Aí o que a gente vai fazer? A gente consegue o mesmo. Como que a gente consegue o mesmo? Eu sugiro que vocês olhem no livro do Guidorizi. Tem uma maneira. Na verdade, eu vou fazer que esse cara aqui é menor ou igual do que uma que tem o mesmo e maior ou igual do que outra que tem o mesmo. E daí eu passo o limite nelas e ambas vão estar convergindo para a integral, tá? Então, eu vou colocar aqui exercício. Veja no livro do Guidorizi. Na verdade, é um exercício do Guidorizi, tá? Então, você vai lá no Guidorizi e observa que esse cara vai dar exatamente a integral de A até B da raiz quadrada de f' de t elevado ao quadrado mais g' de t elevado ao quadrado, tudo isso dt. Pronto. Esse é o comprimento. Agora, vamos fazer um exercício só para a gente aplicar a fórmula. Só para a gente aplicar a fórmula. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular, calcule. Um exemplo que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém soube por quê, né? Calcule o comprimento do círculo. De raio R. Bom, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou parametrizar. Primeiro eu lembro que eu já fiz isso na aula passada. Lembre-se que o círculo de raio R e centro na origem, 0, 0, é parametrizado por, como que é? É x igual a R cosseno de θ e y igual a R seno de θ, certo? Agora eu venho e vou continuar. Ah, tá. Só para destacar uma coisa. Se eu lembro que o x é igual ao f de t e o y é igual ao g de t, então, na verdade, verdadeira, essa integral é integral de a até b da raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. Tá bom? Muito bem, vamos calcular agora então o comprimento dessa curva. Eu vou fazer apenas jogar na fórmula. Lembrando que a parametrização do círculo é essa. Com θ variando de 0 até 2π. Tá bom? Então, deste modo, o comprimento é L igual a integral de 0 até 2π da raiz quadrada dx por dt ao quadrado mais dy por dt ao quadrado dt. Então, esse cara vai ser o que? Vai ser a integral de 0 até 2π. Quem é a derivada do x? A derivada do x é o r menos seno. Esse cara é o quadrado. Mais a derivada do y. Quem é a derivada do y? É o r cosseno.
Aqui toda hora eu confundo os parâmetros, né? Bom, aqui não tem problema, vou colocar aqui θ porque o parâmetro está variando em θ, né? Muito bem. Agora, esse cara então vai ficar a integral de 0 até 2π. Vai ser r ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. Aí eu pego e vou colocar em evidência o r ao quadrado. Vai ficar isso. Então, aí eu lembro que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, esse integrando aqui não depende de r. Vai ser r ao quadrado, integral de 0 até 2π de 1 dθ. E isso nada mais, nada menos é do que r ao quadrado, θ variando de 0 até 2π. Então, isso vai ser r ao quadrado vezes 2π menos 0. Olha só que bacana. Quem é, então... Peraí. Peraí. Tá. Olha só que bacana. Então, quem que vai ser? Vai ser o r ao quadrado, 2π. Ou, se você quiser, 2π r ao quadrado. Não tá legal. Lógico que não tá legal. Eu esqueci de passar a raiz quadrada aqui. Muito bem, ó. É sempre bom prestar atenção, né? É a gripe. Então, eu tinha esquecido dessa raiz quadrada. Então, vamos colocar aqui a raiz quadrada que eu tinha esquecido, né? Perdi a raiz quadrada nesse passo. Ó, você bota a raiz quadrada aqui, certo? Então, tem raiz quadrada aqui. E daí aqui vai sair aqui com raiz quadrada. E daí nesse passo não tem R aqui, não tem R aqui, não tem R aqui, não tem R aqui, não tem R aqui. E pronto. Olha só que beleza. O comprimento da circunferência é 2πr, assim como gostaríamos de demonstrar, certo? Para terminar, eu quero fazer mais um exemplo. Exemplo, calcule agora o comprimento de um arco da cicloide. Um arco da cicloide vai ser definido por x igual a r, θ menos seno de θ, e y igual a r, 1 menos cosseno de θ, com θ variando de 0 até 2π, certo? Agora vamos então calcular quanto que vai ser esse comprimento. Solução. Coloquei na outra folha porque vai ser um pouquinho longo. L é igual a integral de 0 até 2π, não pode esquecer da raiz quadrada, igual eu esqueci da outra hora, d de θ do x elevado ao quadrado. Quem é o x? Está aqui, o x é o r, θ menos seno. Eu vou copiar ele aqui, ó. Pum. Copiei ele. E vou elevar esse cara ao quadrado. Certo? Estou colocando na fórmula. Coloco esse cara ao quadrado. Mas, agora, a derivada do y. Quem é o y? O y é esse cara aqui. O y é esse rapaz aqui. Esse cara elevado ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada de tudo isso, dθ. Para ficar melhor, né? Vamos aumentar essa integral, que está feio demais isso. Bom, aí você vai sair fazendo conta nesse negócio. Eu vou omitir as contas. Eu quero chegar nesse passo aqui. Você vai chegar até no passo 0 até 2π. Fica de exercício para vocês fazerem. Raiz quadrada de 2 vezes 1 menos cosseno de θ dθ. Certo? Eu chego até aqui. Aí, quando eu chego aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar um truquezinho. Eu vou lembrar que
seno ao quadrado de x é igual a meio, 1 menos cosseno de 2x. Eu quero aparecer aqui com uma coisa ao quadrado para tirar a raiz, certo? E daí quem vai ser o meu x? Olha aqui, eu tenho 1 menos cosseno. Aqui é 2x. 2x. Então, eu quero que o θ seja igual a 2x, tá bom? Certo. Agora, fazendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter integral de 0 até 2π, raiz quadrada, 2. Aí aqui eu vou colocar... Bom, eu tinha que colocar um meio aqui, né? Então, eu posso fazer assim, ó, posso colocar um 2 aqui e vezes um outro 2 aqui. Então, fica 2 vezes 2, que dá 4. 4, e o meio dessa coisa vai dar seno ao quadrado de x, mas quem é x é o θ sobre 2. D θ. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu continuo. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada. Esse cara sai em módulo, então vai de 0 até 2π. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de seno ao quadrado vai dar seno de θ sobre 2 em módulo dθ. Agora, observa o seguinte. Se o θ está variando de 0 até 2π, então o θ sobre 2 estará variando de 0 até π, certo? Muito bem. E daí eu vou ter um pedaço de seno que é positivo e um pedaço de seno negativo. Mas eu gostaria de ficar numa coisa só, certo? Então, peraí. Não. Aqui, ó. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico. Vai ficar bem bonitinho esse argumento, ó. Tá aqui o círculo trigonométrico, ó. O seno está em cima, o seno está vertical, cosseno horizontal. Quando eu estou indo de 0 até π, eu estou andando aqui, ó. Na vertical, né, no seno, eu sou sempre positivo. Então, eu sou sempre positivo aqui. Desta maneira, então, nesse caso, eu tenho que o seno de θ sobre 2 é maior que zero. Usando isso, então, o módulo vai ser exatamente o seno. 2 seno de θ sobre 2 dθ. Agora eu tenho que ver quem é a primitiva desse cara. Quem é que derivando dá seno? É o menos cosseno. Então vai dar menos cosseno θ sobre 2. Aí por causa da regra da cadeia, eu tenho que multiplicar por 1, 2. Certo? Vai dar esse cara aqui. Indo de 0 até 2π. Então, esse bicho vai dar 4 menos cosseno de π, menos, com esse menos aqui, mais cosseno de 0. Aí observa que o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de π é menos 1. Aí eu vou ter 4 vezes menos 1 com menos 1 dá 1. Desculpa, menos com menos 1 vai dar 1. Mais 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 4, 8. Acabou. Eu perdi uma coisa. Eu perdi aqui uma variável, um R, né? Na verdade, eu tinha copiado errado no caderno. Aqui tem um R aqui. Na verdade, no caderno eu fiz o caso R igual a 0. Mas vamos considerar o R geral. Aí você tem um R em cada uma das parcelas. Certo? Então, no final, você vai ter 8R. Tá bom? Muito bem, pessoal. Essa foi a aula que a gente preparou para hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer o último passo de curvas. A gente vai estar falando de coordenadas polares. E daí a gente vai primeiro saber identificar uma coordenada polar, depois trabalhar com curvas em coordenadas polares e fazer todas essas artimanhas de cálculo que a gente fez com as curvas na aula de hoje, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.